que eu quero nesse dia compartilhar a palavra do Senhor. E antes eu quero te convidar a fechar os seus olhos, conectar com Deus, pedir para que o Senhor venha ministrar ao seu coração aquilo que Ele já tem preparado para você. Amém? Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse dia e nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que mesmo diante de todas as circunstâncias, Pai, que temos visto, diante de todas as dificuldades, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco e essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Saber que o Senhor, meu Pai, o Senhor está conosco, que o Senhor, Deus, não perde o controle. Senhor, muito obrigada, Pai, muito obrigada porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos livrado. Obrigada, Deus, porque a Tua presença está conosco a cada dia. Muito obrigada pela Tua graça, Senhor, que a cada dia tem nos alcançado. Neste dia, Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco, meu Deus. Fale conosco através da Tua palavra. Fale, Deus, aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor nos traga, Deus, a compreensão da Tua palavra. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu quero compartilhar nesse dia, ela está lá em 1 Pedro, a primeira epístola do apóstolo Pedro, e no capítulo 1, a partir do versículo 3. Então eu vou ler a partir do versículo 3, eu vou citar alguns outros versículos, mas eu vou, na medida que eu for falando, eu vou compartilhando. O versículo 3 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pedro, ele escreveu essa carta com um intuito, né? E é importante a gente entender qual foi a razão, o motivo pelo qual Pedro escreveu essa carta, para que nós possamos, né, compreender a palavra de Deus e aquilo que Ele quer ministrar aos nossos corações nesse dia. Pedro, no primeiro versículo do capítulo 1, ele já diz para quem que ele está destinando essa carta, né? E ele está destinando essa carta aos cristãos que estão dispersos, ali diz, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Por que Pedro ele vai escrever essa carta? Pedro está escrevendo essa carta para os cristãos que estão vivendo um momento de muita perseguição, né, através do Império Romano. Então, eles estão vivendo perseguições, né, terríveis. Nós sabemos como o Império Romano ele agia naquela época com os cristãos. Então, esses cristãos que estão, né, ensinando a palavra de Deus nesses locais, eles estão sofrendo perseguições. Então, Pedro ele vai enviar essa carta para eles, para encorajá-los, para fortalecê-los no momento de muita dificuldade que eles estão passando. E Pedro é muito marcante, né, aquilo que a palavra de Deus diz nesse início dessa carta, quando ele diz que através da misericórdia de Deus, ele nos regenerou para uma viva esperança em Jesus Cristo. E que é para eles se exultarem nisso, para eles se alegrarem nisso, se lembrarem disso, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por tantas dificuldades, para que eles se lembrem disso, dessa esperança, a esperança da salvação em Jesus Cristo, aquela que já foi reservada para nós, que cremos em Cristo, né? Trazendo para nós, né? Então,
para que eles se alegrassem nisso. Então, Pedro vem trazer essa palavra de esperança e de encorajamento para que eles permanecessem firmes, não desanimassem, mesmo passando por muitas dificuldades, para que eles permanecessem firmes. E trazendo para os nossos dias, para o nosso dia de hoje, essa palavra, não tem como não falar da situação que nós estamos vivendo, uma situação nova, né, para nós. Nós, diferente daquele tempo, nós não vivemos, né, um tempo de perseguição religiosa, mas estamos vivendo algo assim que está atingindo todo mundo. Então, assim, diferente dos cristãos naquela época, na nossa época nós estamos passando por momentos também de dificuldades, momentos de tribulação, momentos que geram ansiedades, né, preocupações a respeito de tantas coisas, a respeito da saúde, da economia, né, como que as coisas vão ficar quando tudo isso acabar, né? Então, tudo isso gera isso em nós. Mas assim como Pedro ele veio trazer essa palavra de encorajamento, de fortalecimento para os cristãos naquela época, ele também trouxe uma outra palavra que está no capítulo 5, no versículo 10, que diz o seguinte: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A palavra de Deus ela é incrível, né? Eu falo assim, porque ela diz que depois de ter sofrido por um pouco, né? Lembrando que Pedro estava dizendo para cristãos que estavam sendo perseguidos, passando por tempos de muita dificuldade, e ele disse que eles estão sofrendo por um pouco. Não é muito, né? Não é muito. Então, e a palavra ela nos diz isso, que a tribulação ela tem tempo para terminar. Então, assim como eles, mesmo os nossos olhos passando por momentos de muitas dificuldades, né? Pessoas morriam por serem perseguidas e a palavra diz que era pouco, né? Nós também estamos passando por momentos de dificuldade, mas a palavra de Deus ela nos garante que é por um pouco de tempo. E depois desse pouco de tempo, o Senhor ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar. E eu glorifico ao Senhor porque eu vejo que em meio a todo esse caos, toda situação, eu vejo a boa mão do Senhor cuidando de nós. Eu vejo que o Senhor Ele quer tratar conosco, Ele quer fazer com que nós sejamos homens e mulheres melhores, mais parecidos com Ele. O Senhor quer nos fundamentar, Ele quer que nós lancemos os nossos alicerces nele, em sua palavra, para permanecermos firmes, para que quando coisas piores acontecerem, nós estejamos firmados, como Jesus diz lá, que nós devemos estar firmados na rocha, para que quando situações muito difíceis acontecerem, nada vai nos abalar. Então, essa é uma palavra de esperança, é a palavra de esperança que Pedro trouxe para os cristãos naquela época e é a palavra que ele traz, que Deus traz para nós nesse dia de tantas dificuldades, né? Que Ele está no controle. E depois desse tempo de provações, de tribulações, de dificuldade, o Senhor vai nos aperfeiçoar, vai nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar para que sejamos filhos melhores, homens e mulheres melhores, mais parecidos com o Senhor. E nesse tempo, eu te convido, o Senhor, Ele reservou esse tempo para que nós estejamos mais perto dEle, nos retratando, nos dobrando diante dEle, nos arrependendo, né, daquilo que nós temos feito, que não tem agradado ao Senhor. Então eu te convido a não perder essa oportunidade, sabe? Esse é um tempo grandioso, o tempo que o Senhor reservou para nós. Então, que nós possamos realmente ser aprovados nesse tempo de tribulação. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer, né, para os irmãos, né, que o Senhor abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor, Ele continue ministrando, né, ao seu coração, ao meu coração, aos nossos corações, aquilo que Ele deseja e aquilo que Ele tem para cada um de nós. Que depois desse tempo possamos ter nos tornado cristãos melhores, mais próximos do Senhor. Em nome de Jesus, esse é o meu desejo e a minha oração. Vamos orar nesse momento? Meu Pai, nós somos gratos, ó Pai, pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra ela é viva, Senhor.
Senhor, assim como há muitos anos atrás, ó Deus, ela falou com teus filhos, o Senhor ainda fala conosco através da tua palavra. Louvado seja o teu santo nome, porque diante de tantas dificuldades que nós vemos nessa situação, Pai, nós podemos ver o Senhor e a tua boa mão. Então, louvado e adorado seja o Senhor. O Senhor é o único digno, Pai, de toda honra, glória, louvor e adoração. Nós pedimos, Senhor, realiza a tua obra em nós. Senhor, em nome de Jesus, que sejamos aperfeiçoados, meu Deus, fundamentados, firmados no Senhor. Que depois que tudo isso acabar, possamos olhar para trás e ver, Jesus Cristo, que o Senhor cumpriu o propósito do Senhor em nós e saímos desse tempo, Pai, muito melhores, muito mais próximos do Senhor. Meu Deus amado, testemunhando, Pai, quem o Senhor é e que através das nossas vidas, ó Pai, outras vidas sejam alcançadas para Ti. É que eu oro, meu Pai, e agradeço ao Senhor por toda a Tua bondade e a Tua presença nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te conceda um dia abençoado.